Vamos orar? Deus amado, te agradecemos pela nossa vida, por esse dia, pela tua presença conosco, pela vida de todos que estão neste lugar. Nós pedimos a tua interferência, teu Espírito Santo tem total liberdade nas nossas vidas. Nós precisamos de ti neste dia, Senhor, mas nós estamos aqui em adoração a ti, Senhor. Então receba a nossa adoração, nosso louvor, fala conosco, nos usa segundo a tua vontade. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando qual livro? Cadê o restante do povo? Fugiram? Ah, foram passear? Tá bom. Ah, nós estamos estudando Ageu. É qual? Zacarias. Muito bem. Irmãos, nós iniciamos esse livro na semana passada. E hoje nós vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de concluir hoje, mas nós temos alguns assuntos dentro desse livro que são extremamente importantes para a nossa vida, para a nossa compreensão do que aconteceu naquela ocasião. Em que data mais ou menos nós estamos falando, irmãos, do livro de Zacarias? Esqueceram tudo? Essas datas, irmãos, não são fundamentais, mas são importantes para que nós conheçamos, acompanhemos toda a história, toda a evolução do trabalho que foi realizado até a vinda do Senhor e até os dias de hoje, né? A primeira vinda de Jesus. Mas, então, até o final da aula, alguém vai me dizer, tá? Qual data, em que data nós estamos falando no livro de Zacarias, tá bom? Como? Muito bem. O ministério de Zacarias, a duração do seu ministério das mensagens foi entre o ano 520 e 470 antes de Cristo, tá bom? É isso aí, exatamente, tá? O livro de Zacarias, Zacarias, na verdade, foi chamado juntamente com quem, irmãos? Ageu. Foi chamado pelo Senhor, foi direcionado juntamente com Ageu para trazerem mensagens e um trabalho com aquele povo que tinha retornado do exílio. Eu queria que todo mundo prestasse atenção, tá? Porque é importante isso para que a gente possa compreender toda essa trajetória. O livro de Ageu é o penúltimo, de Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? Depois de Zacarias é quem, irmãos? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Nós não falamos ainda sobre os profetas e livro de Salmos, porque nós viemos acompanhando uma cronologia lá desde a saída, principalmente, dos juízes, e aí passamos por alguns outros livros, tipo, por exemplo, Neemias, né? Esdras, Esther, e o livro de Esther os irmãos estudaram, mas nós vamos tentar hoje chegar pelo menos à metade desse livro de Zacarias, que é extremamente importante, no sentido de que, quando foram chamados Ageu e Zacarias para esse trabalho, para profetizar sobre aquele povo e trazer um alento àquele povo que havia retornado do exílio, então Ageu ele teve uma diferenciação com relação às profecias, a forma como deveriam falar para aquele povo, né? Ageu, ele, na verdade, ele foi usado, foram poucos meses de trabalho, o trabalho de Ageu, com relação às mensagens sobre aquele povo, mas eles principalmente, Ageu principalmente tratou do trabalho de reconstrução dos muros, né? E do templo que havia sido destruído. Zacarias, ele teve um papel fundamental mais na questão de sacerdotal, né? Ele foi chamado por Deus para trazer aquele povo de volta ao conhecimento, ao trabalho, ao envolvimento com o Senhor. Então, o livro de Zacarias, ele traz, é um livro escatológico, é um livro
dos que mais falam a respeito da vinda do Senhor Jesus e também após a segunda vinda de Cristo, e após também fala um pouco sobre grande tribulação, sobre milênio, sobre o reino de Cristo, então, nesse período do milênio, e também o retorno de Israel, juntamente com Judá, então, tornando-se novamente a nação de Israel, que é quando todas as tribos estarão reunidas. Amém, meus irmãos? Todas as tribos estarão reunidas e Jesus vai estar reinando juntamente com a sua igreja em toda a terra, né? Evidentemente que durante esse tempo, as nações não estarão somente em Jerusalém, mas é o que esse livro, então, traz essa informação, e é importante que a gente conheça toda essa questão, né? Eu pedi para os irmãos lerem esse livro, mas eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler, e nós falamos que esse livro, apesar dele ter quantos capítulos, irmãos? 14, né? 14 capítulos, e é um tempo extremamente curto se você for ler todo esse livro. Quantos minutos são, irmãos? Oi? 82? Em 45 minutos nós lemos todo esse livro, né? Evidentemente que não é estudando, é lendo. Então é um livro muito curto. Eu gostaria que os irmãos pudessem se deliciar com toda essa leitura. É uma leitura difícil porque, como nós falamos, é complicada. É um livro extremamente escatológico, né? Ele se assemelha um pouco ao livro de Ezequiel com relação à escatologia, assim como também Daniel, mas isso aí nós vamos ver em outra ocasião. Nós falamos que esse livro ele traz 8 visões, né? Que do capítulo 1 até o capítulo 6, ele traz 8 visões especiais que o Senhor deu para Zacarias, trabalhando sobre aquele povo, o que aconteceria não somente naquele tempo, ou no tempo anterior também, o Senhor vem falando. Eu falei aqui para os irmãos que Deus usou pessoas para tratarem com o povo de Judá e de Israel, isso, ou seja, no tempo do reino dividido, né? Antes de serem levados para o exílio. Neste capítulo, entre os capítulos 1 até o capítulo 6, relata sobre isso, sobre o trabalho que Deus teve com aquele povo, trazendo povos estranhos, que nós vimos lá em outros profetas, para trabalhar com aquele povo, ou seja, através do castigo, porque eles abandonaram o Senhor. Então, isso tudo está escrito lá do capítulo 1 até o capítulo 6. A partir do capítulo 7 e o capítulo 8 de Zacarias, então ele vem com uma mensagem, 2 mensagens especiais que nós vamos tentar tratar aqui nesse momento. E a partir do capítulo 9 até o capítulo 14, então ele vem com outro bloco de profecias, 2 blocos de profecias relacionadas ao futuro, então, da nação de Israel e do povo de Deus, ou seja, gentios ou os gregos, conforme Paulo relata em algumas ocasiões, tá bom? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento, observando, e eu gostaria de dizer para os irmãos, quem quiser pode perguntar, não perguntas muito difíceis que eu não sei, mas pode perguntar que a gente tenta falar, tá bom? Mas nós estamos aqui para aprender, mas também a gente não pode sair daqui com alguma dúvida, né? E na próxima semana eu vou perguntar para os irmãos o que aprenderam, né? Então é bom se ligar, né? Então, irmãos, nós chegamos no capítulo 6, nós falamos até na semana passada sobre a 4ª visão, né? A 3ª visão que Zacarias teve, ainda do capítulo 1 até o capítulo 6. Então ele fala, na 4ª visão que ele teve, ele fala sobre o sumo sacerdote que é acusado por Satanás, né? Então os irmãos depois dão uma lidinha aí, porque é importante isso, tá, irmãos? E aí, esse sumo sacerdote que é acusado por Satanás é justificado por Deus. É interessante demais isso, tá, irmãos? Está lá no capítulo 3, no versículo 1. Alguém pode colocar aí? Tem possibilidade? Capítulo 3, versículo 1 de Zacarias. Se tiver dificuldade, eu vejo aqui. Quem puder ler aí também, pode ler, tá, irmãos? Abra suas Bíblias no livro de Zacarias, que nós vamos trabalhar um pouco e o mais breve possível sobre isso, tá? Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1.
para a gente não perder muito tempo, né? Oi? Ah, já está lá? E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Isso aqui, na verdade, é uma visão que ele teve, Zacarias teve. Então, todas essas visões têm um porquê. Deus, quando ele traz algo para o seu povo, e nós, aqui tem alguém que é povo de Deus, irmãos? Então, essa visão também é para nós. Evidentemente que delimitando todas as questões de tempos, né? Mas o Senhor trouxe naquela ocasião, mostrando para que tudo isso apontava para hoje, para nós. O sumo sacerdote representa a nação de Deus, ou seja, o acusador está sempre trazendo contradições e querendo julgar o povo de Deus. O nosso acusador é Satanás, mas o Senhor nos sustenta, né? O Senhor está, os irmãos vão ler na continuidade desses versículos, que o Senhor, ele diz, o meu povo não é atingido pelas suas acusações. Tá? O povo de Deus não é atingido pelas acusações. Evidentemente que muitos, por conta de não buscarem o Senhor, às vezes são levados a aceitarem as acusações do diabo, né? E isso traz problema. Então, o sumo sacerdote representa a nação de Deus. Satanás estava em pé, à direita, como diz o versículo, né? Ele estava à direita, para se lhes opor. As opressões e oposições dentro da nação provinham do diabo. O inimigo é o acusador. Lá em Apocalipse 12, se quiserem colocar aí no versículo 10, Apocalipse 12, versículo 10, e também Zacarias 3, eu vou ler aqui, Zacarias 3, versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então, o Senhor, aqui o inimigo ele acusava a igreja. Isso trazendo para nosso dia. Ele hoje é o acusador. Cadê? Vamos lá. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já, o que, irmãos? Continue lendo, vamos? Tem alguém dormindo aí? O acusador, vamos lá. Muito bem. Então, o acusador, ele veio para isso, né? A Bíblia diz isso, né? Ele veio para quê? Quem lembra? Não, eu estou dizendo em outras passagens, vamos lá? O acusador, ele veio para o quê? Roubar e destruir o povo de Deus, né? Então ele estava à destra, e aí o Senhor diz, olha, eu limpo as vestes do meu povo, ele está falando da igreja, né? Através do sangue de Jesus. Aqui estava apontando para Jesus, tá, irmãos? É algo extraordinário essa passagem aqui, né? Então farei vir o meu servo. Aí ele diz, ele continua, lá no versículo 8 do capítulo 3 de Zacarias, ainda está escrito, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, né? Josué aqui significava o sacerdócio, o trabalho, aquele tempo, né? Aqueles que estavam diante do Senhor. E aí ele diz, ouve, pois, isso Deus está falando para aquele povo através de Zacarias, tá, irmãos? Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, ou seja, Jesus Cristo. Este renovo aqui se refere ao Senhor Jesus, que viria aproximadamente 470 anos depois. Deus estava usando Zacarias para profetizar, então, a vinda de Jesus, que iria, através do seu sangue, lavar, remir o povo, de uma vez por todas, né? Quando nós vemos, e aí é interessante, irmãos, a gente estudar um pouco sobre
os concertos, o concerto antigo e o novo concerto. E que o concerto antigo não caiu, como muitos entendem que caiu, né? Ou seja, o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, tudo leva-nos ao Novo Testamento. Nós precisamos entender isso, que é uma caminhada. Deus, Ele estabeleceu algo desde o princípio, um plano que Ele estabeleceu para tirar o pecado que veio sobre a humanidade, desde o princípio. Então, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Nós estávamos falando aqui domingo passado sobre João 7. Quantos, irmãos? Alguém lembra? João 7. Ninguém veio domingo passado à noite? João 7, a partir do capítulo 37, do versículo 37, né, que fala sobre um pouco o final da festa dos tabernáculos. Lá, a partir do versículo 10 de João, fala sobre Jesus chegando lá na festa dos tabernáculos. E lá no final, então, e ele vendo o sacrifício perfeito, ele olha para a igreja, ou seja, para o templo naquela ocasião, e ele vê tudo bonitinho, né? Mas o que tinha dentro dos corações daquelas pessoas? Né? Eram apenas uma festa, uma festividade? Né? Então aqui nós vemos o Senhor chegando. Na quinta revelação que o Senhor faz, a partir do capítulo 4, versículo 2, fala sobre o castiçal e as 7 lâmpadas. Irmãos, eu não sei se alguém já estudou, mas se puderem, tiverem um tempinho, estuda um pouco sobre o castiçal. Né? O castiçal é aquele que foi colocado lá no tabernáculo, lá no deserto, quando Deus instituiu todo o tabernáculo. É extremamente interessante, irmãos. O tabernáculo todo representava, apontava para Jesus, para o sacrifício de Jesus. Mas cada peça, cada detalhe do tabernáculo tinha algo que envolvia toda a história da humanidade. E também o restabelecimento do relacionamento do crente com o Senhor. Né? E esse castiçal é bem interessante. Os irmãos façam um estudo, quem puder, que vai ser muito abençoado. O castiçal ele tem algo especial. Cada partezinha do castiçal é interessantíssimo. Tá, irmãos? Então façam isso. Então ele fala sobre o castiçal e as lâmpadas do castiçal. No capítulo 4, versículo 6, diz: nenhuma força, poder, sabedoria humana podem efetuar a obra do Senhor, somente capacitados pelo Espírito Santo. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 4, de 1 até 18, não vamos ler porque é muito longo, mas fala exatamente sobre esse revestimento de Jesus Cristo, né, pelo Espírito Santo. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo. Os irmãos sabem disso, né? Mateus 3, no batismo de Jesus, a gente pode ver perfeitamente, no momento em que ele foi batizado, então estavam presentes ali Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Dá uma olhadinha depois no capítulo 3 de Mateus, que vocês vão ver. No capítulo 4, de 1 a 18, de Lucas, também fala sobre o trabalho do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus, quando ele está sendo batizado, lá em Mateus 3, então ele ouve uma voz do céu. Eu creio que os irmãos já estudaram isso. Diz o Senhor dizendo: este é meu filho amado, em quem, o que, irmãos? Em quem me compraz. Deus falando, o Pai falando. E aí sobre Jesus repousa então o Espírito Santo em forma de pomba, e todos puderam perceber naquele instante, né? E ali estava o Filho de Deus, João Batista. Quando ele aparece, quando ele vem chegando, João Batista diz, aquele que iria batizar Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, esse que é revelado aqui a partir desde o princípio, mas principalmente no livro de Isaías e também de Malaquias, principalmente nesses livros que são totalmente voltados para uma informação sobre o que aconteceria e a necessidade da igreja conhecer o Senhor. Então, a igreja foi revestida no dia do Pentecostes. Nós, a igreja do Senhor,
Quando então o Senhor, ele lá em João, no finalzinho, principalmente a partir do capítulo 17 de João, os irmãos, a maioria dos irmãos já leram, né, sobre a chamada oração sacerdotal, né? E aí ele entrega, ele diz para o Senhor, olha, Senhor, toma conta desses que são teus, que tu me deste, mas são teus, né? Então, antes disso, ele vem informando aos discípulos, ali estavam reunidos o colégio apostólico, que seria o colégio apostólico, os discípulos, e aí ele diz, eu vou, mas o Espírito Santo virá para ocupar o seu papel fundamental na igreja. É quando Jesus funda a igreja, Jesus fundou a igreja, lá no capítulo 16 de Mateus, está escrito que Jesus, quando Pedro, ele pergunta ao Senhor, né, Jesus pergunta aos apóstolos, aos discípulos, quem o povo diz que eu sou por aí? Aí Pedro, então, faz a maior revelação. Pô, muita gente diz que Pedro tem a chave do céu, né? Por conta dessa situação, mas não é isso, né? Jesus disse, sobre esta palavra, esta pedra, eu fundarei a minha igreja. E aí, sobre aquela palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus Cristo. Então, a igreja foi fundada sob Jesus Cristo, a pedra fundamental, a chamada que Paulo diz, a pedra de esquina, né? Tá certo? Então, irmãos, a igreja foi revestida no poder no dia do Pentecostes. Em Atos 1,18, então, nós vemos, o livro de Atos, logo nos 2 primeiros capítulos, revela toda o finalzinho do trabalho do Senhor, né? Após ele ressuscitar, está entre os discípulos, entre as pessoas, e aí depois, 50 dias depois do acontecido, da morte de Jesus, então, após ele passar diversos dias entre o povo e falando e trazendo mais informações, então ele assunto dos céus, mas então no capítulo de Atos 1, capítulo 1, versículo 8, então fala sobre o envio da igreja, né? Alguém lembra como é que é, irmãos? Oi? Como? E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e até Nilópolis, né? Nilópolis, Cuba. Oi? São João do Meriti está fora disso. Então, irmãos, Jesus batiza. Jesus, então, eu queria que colocasse aí, tem como colocar? Lucas, capítulo 3, versículo 16. Jesus, vamos lá? Jesus disse João a todos, eu na verdade os batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Isso aqui, irmãos, não foi conversa de botequim não, tá, irmãos? João estava dando um testemunho de Jesus, né? Então, é quando ele diz logo a seguir, eis aí o Cordeiro de Deus. É quando ele vê Jesus vindo na sua direção para ser batizado, então, né? Batizado com água. Na sexta visão, ele diz, ele vê Zacarias, na sexta visão que ele tem, que ele recebe de Deus, ele vê um rolo voante. Os irmãos podem ler depois, no capítulo 5, versículo 1. E aí fala sobre o castigo contra o pecado como julgamento, né? Irmãos, Deus nunca... Oi? Como? Rolo voante. Isso aqui, ele vê um rolo, um rolo de... É tipo um lençol. Os irmãos depois podem dar uma lidinha lá que vocês vão ver. É tipo um lençol, mas ele se desenrola e vai voando e vai embora, né? Então, isso aqui significa, o significado disso aqui
É o castigo e a maldição contra o pecado, como julgamento. Aí no versículo Zacarias, capítulo 1, vamos só para dar uma olhadinha aqui, tá? Capítulo 5, versículo 1. Tornei a levantar os olhos e eis um rolo voante. Eu não vou ler as outras partes, mas vou ler apenas o 3 e 4. Versículo 3 e 4. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falar-lhe-eis, falar-eis sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então, o significado desse rolo voante, ele sai por toda a terra, então, e vai trazendo maldição sobre os pecados. Quer dizer, ele vai mostrando toda a situação que acontece com aquele povo, né? Então, todo mundo entende o que está acontecendo ali, né? E aí, ele vai trazendo, vai dizendo que há um castigo e há um julgamento para tudo aquilo que acontece. Na sétima visão que o profeta tem, ele fala sobre a mulher e o Efa. No capítulo 5, versículo 6. Representa o pecado e a imoralidade do povo de Israel. Aqui, nessa ocasião, estava falando sobre aquele tempo, aquele povo, naquele local, né? O pecado que estava havendo sobre aquele povo. E aí, aquele povo precisava pensar nisso, né? O relacionamento que eles tinham com Deus. Eu não vou me deter muito nisso, porque nós temos algo muito importante a falar. Então, acabou-se o problema do pecado, né? Porque a graça veio sobre o povo e acabou. Então, virou bagunça, né? Muita gente entende assim, mas na verdade, irmãos, o nosso Deus é o mesmo de ontem, né? E Ele não aceita de forma alguma o pecado. Quando nós lemos, não só para tentar aliviar a nossa carga, quando nós lemos a palavra de Deus na sua íntegra, principalmente, irmãos, nas cartas de Apocalipse, por exemplo, as cartas às igrejas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a gente vê tudo o que vai acontecer. O povo hoje está largando o Senhor. Eu estou dizendo povo de uma forma, eu não estou englobando todo mundo, né? Mas muitos estão esquecendo que o Senhor é santo, né? Que servir a Deus não é uma coisa qualquer, né? E aí muitos entram pelo caminho, um caminho triste que finda na morte eterna, né? E que muita gente não aceita isso, mas fazer o quê? A palavra de Deus está aí, né? É como diz o outro, né? Quando o Supremo declara uma lei constitucional, ele diz, cumpra-se, né? Infelizmente, o nosso Supremo não é o Supremo Deus, né? Porque o Supremo Deus é na íntegra, né? Hoje a gente vê que as leis, elas são modificadas e tal, mas a de Deus não, jamais será modificada, né? Então, eles precisam ser removidos. Irmão, no capítulo 4 de Oséias, se os irmãos depois dá uma olhadinha no capítulo 4 de Oséias e vê a dificuldade que Deus tem de aceitar aquele povo, por conta do abandono daquele povo com relação a Deus, né? É difícil, mas Deus, ele tem todo o amor. Entretanto, é quando nós vemos com relação ao novo concerto, Jesus Cristo é o nosso advogado. João fala lá nas suas cartas, lá nas cartas de João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Ele é o nosso advogado, entretanto, ele não vai advogar uma causa contra a igreja do Senhor, contra ele mesmo, né? Então, se a pessoa decide ficar fora dos caminhos do Senhor, evidentemente que o Senhor permite, né? Ele não vai trazer a pessoa na força ou na violência, né? Então, irmãos, o pecado não pode estar no meio do povo de Deus, por quê? Aí a gente pode dar uma olhadinha depois lá nas cartas 2 e 3 de Apocalipse, lá, as cartas das igrejas, as igrejas. Os 4 carros, no capítulo 6, versículo 1,
fala sobre 4 cavalos entre as montanhas de bronze. Aí fala cavalo vermelho, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo grisalho. E aí tudo isso traz o julgamento de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Israel, sobre a igreja, né? E esses 4 carros, esses cavalos, aparecem também lá no Apocalipse. Os irmãos depois dão uma olhadinha. Nós vamos estudar um pouco isso posteriormente. E aí vem também os 4 ventos, seres angelicais. No capítulo 6, no versículo 15 de Zacarias, ele trata sobre aqueles que estão longe, ou seja, que não estão exatamente no reino de Israel, lá naquela ocasião, né, em que o povo retornará, todas as tribos de Israel retornarão, mas sobre aqueles que estão longe, ou seja, os gentios. Esse capítulo 6, versículo 15, fala sobre isso. Representa os gentios. Também está lá em Efésios, alguém pode colocar aí? Efésios 2, versículo, a partir do versículo 9, versículo 11, tá, irmãos? Efésios 2, a partir do versículo 11. Já. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne. Nós, Paulo está falando para nós, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Pode continuar. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pode colocar mais um. Mas, agora o que, irmãos? Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, pelo sangue de Jesus, nós somos restaurados, todos. E aí é quando Paulo fala isso de uma forma bem extensiva, lá na carta aos Romanos, né? Que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas ele escrevendo lá a Tito, no capítulo 2, versículo 14, diz, vós fostes comprados, nós fomos um povo separado, um povo para realizar coisas excelentes, um povo chamado por Cristo. E aí ele diz, ele se deu a si mesmo por nós. Pode colocar capítulo 2, versículo 14 de Tito. Fomos um povo chamado. Agora, esse povo chamado, separado, um povo que Jesus deu a sua vida por ele, o qual se deu a si mesmo. Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós. Para o que, irmãos? Nos remir, a igreja do Senhor, de toda a iniquidade. Tirar toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, realizador de boas obras. Agora, é preciso que Jesus Cristo, ele pagou por nossas vidas, ele se deu a si mesmo por nós. Mas nós precisamos recebê-lo, aceitar, viver de acordo com a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que, irmãos? O que me ama. E o que me ama, o que acontece? Será amado por meu Pai. E o que mais? Então, aí o Senhor dizia, eu também o amarei. Mas aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Ele não disse que são todos, não. Porque todos foram chamados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque não querem. Evidentemente. Os capítulos 7 e 8, então eu queria dar uma paradinha rápida nesse capítulo 7 e 8, que ele trata de algo bem interessante. Eles trazem 2 mensagens de grande importância e que precisam ser estudadas com maior atenção. Capítulo 7 e 8, nós estamos falando de Zacarias, tá, irmãos? Capítulos 7 e 8. A partir do versículo 1, pode colocar aí 7, versículo 1 até o versículo 5. Zacarias. Tá. Muito bem.
Aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Pode continuar. Quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos, e aos profetas, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo, 5, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Então, os versículos 4 e os 5 são bem interessantes com relação a isso. O povo, aqui, referia-se àquele tempo que eles estavam concluindo, estavam terminando o templo, né? E aí o povo chega e pergunta, olha, fala aí para Deus, fala para o sacerdote, né, Zacarias. Pergunta aí ao Senhor se é justo ainda, é lícito a gente continuar nesse sacrifício? Algumas outras traduções trazem isso bem patente, né? É lícito a gente continuar nesse sacrifício, jejuando? Porque o templo já foi reconstruído. E isso aí, irmão, lá no capítulo 25 de 2 Reis, ele relata tudo isso. Quando, lá no ano 586, quando o rei Nabucodonosor envia Nabuzaradão, um capitão do exército, lá para Jerusalém, que traz o restante do pessoal que precisava vir, e também os elementos que tinham lá no templo, e aí põe fogo em todo aquele templo, e destrói tudo aquilo que tinha sido construído. É quando o templo cai realmente, né? Quando acaba-se toda aquela estrutura do templo, e levam ouro, levam prata, toda a riqueza, né? Então, naquele dia, naquele mês, quer dizer, no mês seguinte, então, os judeus que estavam lá no cativeiro, eles resolveram, então, instituir um dia para jejuar por conta daquela situação que eles estavam vivendo. Então, todos os anos, eles tiravam um dia para jejuar, por conta daquele problema, né? Instituíram esse dia a partir da data em que foi, então, destruído o templo, né? Até então, esse tempo, eles entendiam dessa maneira. Quando reconstruiu-se o templo, e aí é essa ocasião em que eles dizem, agora pergunta aí ao Senhor se a gente precisa continuar isso, né? A questão é que, aí no versículo 5, é quando ele traz essa palavra, né? Aí 7, versículo 5. Fala ao todo o povo desta terra, o Senhor diz então, né, a Zacarias, e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Né? Então, ele estava falando sobre 2 ocasiões em que o povo jejuava. E uma dessas ocasiões foi orientado por Deus lá no princípio, lá no livro de Levíticos, relata sobre isso. Os irmãos depois quiserem retornem lá, que nós já falamos uma ocasião sobre essa parte, né? Lá no livro de Levíticos, no capítulo 23, os irmãos vão ver as festas, né? A realização das festas, e na festa do Yom Kippur, ou seja, naquela ocasião, Deus, então, a festa do Yom Kippur é quando Deus, então, institui um momento em que as pessoas precisavam se colocar diante de Deus. Era uma festa de consagração, de realização, de transformação na vida daquele povo, né? Então, é quando eles se preparam e santificam as suas vidas, e aí o Senhor manda que naquele dia, um dia tal, do mês tal, eles deveriam, então, se santificar. E esse santificar era fazer um dia de jejum, um dia de entrega ao Senhor, como aquele cordeiro que é colocado como inteiro para o Senhor, como sacrifício. Isso apontava também para Jesus, né?
Mas então, ali, o Senhor institui um dia de jejum. E as pessoas, todos os meses, todos os anos, naquele mês, deveriam cumprir esta parte, para lembrar-se de que eles pertenciam a Deus. Acontece que, nesta ocasião, quando o templo é destruído, e colocam-se fogo e destroem todas as casas, a gente sabe como é que foi. Então, eles resolvem fazer isso para o Senhor, né? Acontece que as pessoas, na verdade, quando eles decidem a entregar um dia de jejum para o Senhor, eles estavam lá no cativeiro. Então, eles estavam vivendo uma vida muito difícil, eles eram escravos, né? Eles estavam lá na Babilônia, eram escravos. E eles sofriam. Por causa disso, então, o Senhor contempla os corações deles e entende que eles jejuavam porque precisavam do Senhor, né? E aí o Senhor, ele vem com essa questão, trazendo exatamente nessa ocasião. Mais ou menos, mais de 100 anos depois, né? Então, quase 140 anos depois, o Senhor vem e traz isso e mostra para eles. Quando vocês jejuaram em prol de mim ou em prol de vocês? E aí, quando nós lemos todo esse capítulo, e o capítulo 8 também, nós vamos entender um pouco sobre essa questão, né? Porque o Senhor disse, olha, eu quero que vocês façam algo para mim. Era aquele jejum lá de Levítico, né? Porque isso vai lembrar vocês, que vocês são santos, pertencem a mim. Vocês vão santificar aquele dia para mim. Não que a vida deles, durante o restante do tempo, não fosse santa, mas em um dia, eles precisavam estar ali diante do Senhor, né? E dizer, Senhor, eu estou aqui, olha, né? A minha vida te pertence. E aí, irmãos, tudo isso leva também a uma outra questão, né? É a questão do sacrifício que o Senhor iria realizar futuramente, o renovo de Deus, né? O Filho de Deus iria realizar em um determinado tempo, quando ele viesse, né? Isso depois de muitos anos. E aí, lembra-se que todo esse ritual deveria ser seguido até Jesus Cristo, né? Que aí é chamada a oferta queimada. Nós falamos isso domingo à noite, um pouquinho, né? Lá no capítulo 7 de João, aqui Jesus disse, ele olhando para aquela situação toda, as pessoas fazendo todo aquele ritual, e aquele ritual lembrava, era preciso que lembrasse de tudo que Deus havia feito por eles, durante todo o tempo da caminhada, né? Desde lá da instituição, desde Abraão, né? Quando, então o Senhor diz, olha, um dia eles vão estar lá, vão ser escravos, né? 430 anos depois, tal, e eles ficaram no Egito. Então, lembrando de tudo aquilo que havia acontecido, assim como todas as outras festas que Deus instituiu, tudo apontava para a vinda de Cristo, né? Então, quando o Senhor ele institui o sacrifício perfeito, a entrega total que as pessoas deveriam fazer, é aquela chamada oferta queimada, que a pessoa entregava o animal inteiro, não era cortado, né? Era que a pessoa pudesse entender dentro de si, eu estou me entregando totalmente a Deus, né? Representava isso, né? Era uma oferta inteira, integral das pessoas, eles precisavam sentir isso. Os animais que eram entregues ao Senhor durante a realização daquelas festas, ou durante uma oferta que alguém poderia entregar ao Senhor, né? E que entregava o sacerdote lá no átrio, e o sacerdote ia lá e matava aquele animal, né? Sacrificava aquele animal precisava ser puro, ser perfeito, e as pessoas precisavam sentir que aquele animal estava pagando pela vida deles, né? Ele estava pagando por um pecado que ele cometeu. E aí tudo isso, irmãos, leva ao Senhor. Porque existia um tempo, e aí Deus instituiu isso, né? Em que as pessoas, todos os anos, no tabernáculo, havia um dia no ano em que o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos
E ali, naquela ocasião, existiam 2 animais, eram bodes, né? Os irmãos, depois dão uma lidinha nisso aí, que é interessante isso, né? E aqueles bodes, um deles era levado lá dentro e aspergido sobre a arca. Representavam o sacrifício dos pecados daquele povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá e oferecia aquele animal como pagamento pelos pecados do povo. Pecado de todo o ano. Todos os dias as pessoas pecavam, poderiam pecar por algum motivo. Elas precisavam oferecer sacrifícios, mas em um determinado dia, então, fazia-se o sacrifício chamado anual. E aí o segundo animal era levado lá para o deserto e era deixado lá no deserto, né? Isso tudo significava muito, irmãos. Por quê? Aquele animal que era sacrificado ali, ele tinha o poder, de acordo com todo o ritual perfeito que era realizado, de eliminar os pecados de todo o povo. E era um dia de grande entrega do povo. Precisava ser, as pessoas precisavam ter nos seus corações que aquilo ali era um momento muito importante para a vida deles, né? E aquele animal que era lançado no deserto, aquele significava que ele pegava os pecados das pessoas e levavam fora, né? Eram lançados fora. Então, tudo isso, irmãos, apontava para Jesus. Por quê? E aí é quando nós vemos e precisamos entender o que é o concerto antigo e o concerto novo, né? Porque no concerto antigo, e aí, quando nós estudamos o livro de Hebreus, eu falei para um cidadão que está dormindo aí, que ele precisava ler a carta aos Hebreus. Não é? E aí, eu não sei se ele leu toda, né? Eu mandei ler de 6 até 10, parece, né? Mas a carta aos Hebreus, ela traz uma informação muito preciosa sobre isto, né? Sobre a questão dos tempos passados, né? E desse tempo que apontava para hoje, para nós. E para Jesus. Então, aquele sacrifício que era realizado naquela ocasião, era um sacrifício que todos os anos precisavam ser realizado, né? Para poder, então, ter validade. Deus assim determinou. É claro que não é porque Deus... Será que Deus não tinha o poder de pegar aquele sacrifício e ser feito para toda a eternidade? Não, porque Jesus precisava vir. E já havia um plano de Deus para isso, né? Para tirar o pecado do mundo, né? E aí, irmãos, quando aquele sacrifício era realizado, as pessoas, então, a partir daí, estavam felizes porque tinham as suas vidas renovadas, né? E aí, irmãos, quando lá na carta aos Hebreus fala sobre os tempos passados, né? Sobre sombras daquela ocasião, fala exatamente sobre isso, né? Aponta para um novo concerto, que é o concerto em que nós vivemos hoje, né? Concerto em que Jesus Cristo ele vem como o sacrifício perfeito para toda a eternidade. Então não há mais necessidade de animais. Aí é quando nós começamos a estudar sobre as leis, né? Existiam 3 tipos de leis, 3 blocos de leis que foram entregues pelo Senhor àquele povo lá no início, lá no livro de Levíticos, relata sobre isso, livro Levíticos e Êxodo também, né? E aí é onde entra uma série de confusões, porque hoje nós temos em algumas seitas ou religiões sacrifícios de animais, né? Querendo imitar aquela questão lá de antigamente. Hoje não precisa, isso aí acabou, porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Ele morreu uma vez só na cruz, por nós, por todos os pecados, todos que quiserem chegam-se a ele, não importa o tamanho do pecado, né? Todos são redimidos pela morte de Cristo, que entregou a sua vida por nós, por todos, não só pelo judeu, mas por todos aqueles que quiserem, né? Então, hoje, nós precisamos ler um pouco e conhecer um pouco sobre as leis, porque muitas pessoas entendem que aquelas leis caducaram, acabaram-se por conta exatamente de ler só algumas partes do livro da carta aos Hebreus, né? Mas se você ler com detalhes a carta aos Hebreus, estudar, você vai ver que
hoje permanecem muitas daquelas leis que foram entregues. Essas leis, irmãos, elas tinham eram diversos tipos de leis, mas algumas delas foram suprimidas exatamente por quê? Por exemplo, as leis sobre alimentação, sobre vestimentas, sobre a forma como deveriam viver no deserto, e por aí. Então, temos diversas leis, que são um bloco de 3 leis, que hoje nós não vamos poder estudar, mas possivelmente, quando nós estivermos trabalhando com a carta aos Hebreus, nós vamos trazer um pouquinho sobre isso, tá bom, irmãos? Mas esse capítulo, irmãos, ele é extremamente interessante. Quando o Senhor institui o jejum, no chamado Yom Kippur, então, ele institui o jejum. Aí, é onde nós, no domingo passado, nós estávamos falando um pouco sobre isso, né? É que Jesus, ele quando participa de uma dessas festas que todo judeu deveria participar, e é a festa dos tabernáculos, né? Então ele tem uma visão do que o povo estava pensando naquele instante, né? As pessoas, à medida que o tempo ia passando, né, elas passaram a realizar aquelas festas simplesmente com a intenção de que era um dia especial, né? Mas o que acontecia no coração daquelas pessoas? Né? O que acontece nas vidas das pessoas quando jejuam? E aí alguém disse, não, encerrou-se o tempo de jejum. Não, de jeito nenhum. Tem centenas de passagens na própria Bíblia em que fala sobre o jejum. Depois eu vou colocar para os irmãos lá no grupo, centenas de passagens, falando principalmente de Jesus. Ele jejuou diversas vezes. Paulo, Silas, os apóstolos, quando iam tomar decisões. Agora, todos esses momentos, todo o jejum que era realizado, o sacrifício que era realizado para Deus, tinha um motivo. Hoje nós podemos jejuar, fazer um jejum para o Senhor, né? Acontece que o Senhor, ele observa os nossos corações. Por que nós jejuamos? Né? E era isso que ele estava vendo em toda aquela questão, né? As pessoas passaram a viver uma vida de regras enormes, né? A lei está escrita, eu vou seguir a lei e eu sou filho de Deus. Assim é que os judeus fizeram, assim é que eles tentavam evitar que os gentios se aproximassem do Senhor, porque eles entendiam que os judeus, os gentios, não tinham direito por conta da lei, né? Então, quando Jesus vem e acaba com todo esse paradoxo, né? Está encerrado. Eu vim para todos, né? Ele disse que veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, todos aqueles que receberam, todos que quiserem. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, né? Então, é quando tudo isso, então, vem a ser modificado. Não modernizado, né? Porque Jesus, ele também cumpriu a lei, e ele disse, lá no capítulo 5 de Mateus, irmãos, depois dá uma olhadinha, mas lá está escrito que Jesus, ele não só cumpriu a lei, mas ele acrescentou, né? Ele diz, olha, se tua mão pecar, vai lá e corta. Lá no princípio, na lei, estava dizendo que, não, tem um sacrifício para isso. Eu digo, corta fora, né? Jesus, então, lá a partir do capítulo 5 de Mateus, ele traz toda uma relação porque as pessoas chegaram para ele assim, olha, caiu tudo, agora tu vai, como é que é o negócio aí? Acabou tudo? Virou bagunça? Ele diz, não é assim não. Eu vim para cumprir, mas eu não vim para encerrar. Acabou-se a adoração a Deus. Não, de jeito nenhum. Ele veio para estabelecer um tempo maior, um tempo mais amplo para a adoração a Deus. Hoje eu tenho total liberdade. E aí ele disse, eu sou o tabernáculo, né? Eu não precisa mais alguém ir lá diante do sacerdote levar animais, ou no átrio levar animais para serem sacrificados. Eu sou o sacrifício perfeito, né? É quando ele diz, ele levanta-se naquele dia, lá no capítulo 7 de João, ele diz, levanta-se no meio do templo e diz, quem quiser,
vem a mim e beba da água da vida. Né? Esta água que flui, que vai jorrar como rios. Ele diz, rios de água viva, né? Fluem do ventre daquele que receber. Né? Então nós somos livres, temos liberdade de adorar a Deus, de viver na presença do Senhor. Mas não somos livres para o pecado. Aí é que está o problema, né? A questão do pecado. Né? Muita gente entende que virou bagunça agora o negócio. Não é assim que funciona. Né? E aí é quando ele diz, o jejum que vocês estão fazendo é para quê? Né? Serve. Aí é quando ele diz lá no capítulo 7 de Zacarias. Serve para que esse jejum? Para vocês simplesmente saírem de uma situação que vocês estão? Ou é em adoração a mim? Porque nós podemos fazer o jejum para Deus, ou um jejum em prol de alguma coisa. Né? Eu posso jejuar pela vida de alguém. Isto é bíblico, não é anátema, é bíblico. Né? Eu posso jejuar por alguém ou por alguma causa. E o próprio Senhor falou isso. Tem uma ocasião que ele diz, olha, essa caixa de demônios só sai com, o que, irmãos? Oração e jejum. Né? Então, nós podemos jejuar por uma causa. Entretanto, esse jejum não é por nossa sabedoria ou nossa força, ou porque nós somos os tais. É em prol do Senhor. Senhor, santifica a minha vida e esse jejum te pertence. E me ajuda nesta questão, porque eu preciso para honrar ao teu nome, para que dê o testemunho da minha vida. Eu vou orar pela Clécia ficar boa do pé dela, que quase caiu, né? Então eu faço jejum por ela, para que ela saiba que Deus tem poder sobre a vida dela. Amém, meus irmãos? Esse é o entendimento que o Senhor quer das nossas vidas, quando Ele dá prosseguimento a tudo aquilo que veio lá do início, né? E que Jesus, Ele vem, se torna homem como nós, não pecado como nós, mas Ele vem para morrer, né? Ele não vem somente para passar um tempo, ou para dizer, como alguns dizem por aí, que Ele foi um cara legal. Não, Ele veio para morrer por nós, sacrificar a sua vida para um sacrifício perfeito. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Na próxima semana nós daremos continuidade. Alguém quer perguntar alguma coisa?